dia, feliz sábado. Seja bem-vindo à nossa igreja, a Igreja do IACS. É aqui que você vai acompanhar conosco as bênçãos que nós recebemos durante essa semana. Seja bem-vindo, Christian, seja bem-vindo, Luan, Dr. Elevon, seja bem-vindo. E você que está em casa, seja bem-vindo. Que nós possamos juntos compartilhar o amor de Deus. Em Mateus 18, o versículo 20 diz o seguinte: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou, no meio deles. Deus está no meio de nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Você deve estar olhando neste momento esta casa. Esta casa é a casa da minha mãe. Eu não sei dizer para vocês há quanto tempo ela está aí construída, mas pela arquitetura nada moderna você deve perceber que é uma casa antiga. Essa casa está em Jaraguá do Sul. Ela veio transportada naqueles caminhões que levam as casas e ela foi plantada neste terreno há muito tempo. É uma casa colonial, em estilo alemão. E esta casa, na semana passada, esteve acompanhando aí aqueles acontecimentos terríveis em Santa Catarina. Ela fica no alto de um morro. E para contextualizar um pouquinho melhor essa história, eu gostaria de mostrar que do lado dessa casa há uma garagem. O meu pai tinha um caminhão de frete e ele guardava do lado da casa o seu caminhão. Essa garagem, ela é fechada como um L, nos fundos e numa das laterais. Então, você sabe que qualquer vento que entrar ali por baixo pode levantar todo o telhado. Quando a minha mãe viu a primeira notícia a respeito dos acontecimentos ali em Santa Catarina e daquele vendaval, bomba que deu, aquele ciclone bomba, ela se ajoelhou no chão, aqui em Taquara, e pediu a proteção de Deus sobre a sua casa e sobre os inquilinos que ali moram. Para sua surpresa, a vizinha mandou no final do dia um vídeo para ela, contando o seguinte: Dona Iris, está tudo destruído aqui na vizinhança. Todas as casas foram destelhadas. Mas eu quero mandar a foto da sua casa para a senhora ver que não aconteceu nada. Nós temos muito o que agradecer ao Senhor, todos os dias. Eu não quero que você entenda que a oração da minha mãe tem algum poder, no sentido de que todas as casas foram destruídas, menos a dela. A última, a mais alta do morro. Não quero que você entenda como algo extremamente especial. Mas eu quero que você entenda como um cuidado especial de Deus para com a minha mãe. Ele sabe de todos os seus filhos e dos sofrimentos de cada um. E Ele sabe também o quanto cada um pode suportar. Deus conhece a minha mãe. Deus sabe da fidelidade da sua serva. E Deus sabe que ela não iria suportar se o seu sustento caísse. Que Deus maravilhoso nós temos. Por isso, sorria. Sorria, porque o nosso Deus cuida das pequenas coisas. Ele atende à oração dos seus filhos. E Ele prova o seu amor por nós a cada dia. Elmer, vamos cantar juntos
e louvar a Deus por bênçãos que Ele derrama sobre cada um de nós. Amém? É motivo de sorriso, alegria, porque esse Deus é maravilhoso na minha e na sua vida. Como cristãos, temos obrigação de testemunhar através de um sorriso, porque temos uma esperança que muitas pessoas não têm. Quero convidá-los agora a cantar, dizendo: Senhor, que possamos estar conectados com Cristo, a fonte do sorriso, mesmo em meio a lutas e dificuldades. Se esse é o seu desejo, você e a sua família agora, vamos cantar juntos? Se na vida falta um sorriso, vamos juntos. Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Se os problemas são infinitos e não há razão, para cantar, olhe a Cristo e sua vida vai mudar. Então sorria, partilhando esta alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, olhe a Cristo e sua vida vai mudar. Se os amigos vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. E sentimos que fomos feitos para sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Com alegria, cantemos. Então sorria, partilhando esta alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, qual é a solução? Olhe a Cristo e sua vida vai mudar. Olhe a Cristo e sua vida vai mudar. Amém? Amém. Bom dia. Feche seus olhos em sua casa, vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui para te adorar. Queremos nesse momento entregar nossas vidas nas tuas mãos. Que teu Espírito possa fazer presente nessa programação, nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa, através do seu poder, transformar nossas vidas. Por isso, entregamos a cada pessoa que está nos assistindo agora e a cada um dos participantes aqui, para que possamos ser influenciados e transformados pelo Espírito Santo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem poderá dizer que nunca tropeçou, caiu, se machucou, depois se levantou? Que escuros pântanos cruzou e labirintos percorreu e nunca afundou? E nunca se perdeu?
Quem nunca errou? Quem nunca se sentiu julgado e se culpou? Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou. Vem descansar à sombra do perdão. Rafael, por favor, vamos juntos louvar o nome do Senhor e ouvir esta mensagem que fará tão bem ao nosso coração. Quem poderá dizer que nunca tropeçou, caiu, se machucou, depois se levantou, que escuros pantanos cruzou e labirintos percorreu e nunca afundou e nunca se perdeu? Quem poderá dizer que nunca errou? Quem nunca se sentiu julgado e se culpou? Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Quem poderá arriscar o que Deus escreveu? Teu nome ainda está gravado lá no céu. É Deus quem te conhece, mais ninguém. É grande a compaixão que Ele tem. Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Agora não há mais condenação aos que em Cristo estão, em Deus destinados à salvação, libertos do mal. Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Testemunho. Este é o assunto que nós vamos discutir na Escola Sabatina nesta manhã.
Gostaria de lembrar a você que nós já estamos num novo trimestre. Hoje é o segundo sábado deste trimestre, que vai tratar de um tema geral que diz: Fazendo amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão. O verso áureo desta semana diz assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso é testemunhar. Mas eu andei pesquisando, Elevon. Testemunhar nada mais é do que compartilhar. Existem pessoas que ficam tão preocupadas com o testemunho, em falar, em dar estudos bíblicos, e elas esquecem que a maior pregação é aquela quando eu mostro o que Cristo fez em minha vida. Quem foi o primeiro a testemunhar? Bom dia, pessoal. Essa lição, Thelma, é uma lição fantástica. E a tua pergunta bem emblemática. Mas nós teríamos que ter mais tempo. Mas antes de responder, Thelma, tem um texto de Ellen White que eu gosto muito. Ela diz assim: o mais poderoso argumento a favor de Deus é uma família bem ordenada. Está lá no Lar Adventista. Eu acho que se nós começarmos recapitulando a lição, dizendo para as pessoas que o nosso lar pode ser o mais poderoso testemunho a favor de Deus, já vamos resumir muito bem essa lição. Mas respondendo à pergunta da Thelma, o primeiro missionário que Jesus enviou para testemunhar, alguns pensam foi Paulo, foi Pedro, mas a lição nos traz que é um testemunho bem improvável. É o endemoniado, em que Deus, quando Jesus apareceu ali, ele veio, se prostrou para adorar a Jesus. E a lição fala que ele tinha uma legião de demônios. E essa legião, segundo os números romanos, seria mais ou menos 6.000 demônios. E esse homem, ele estava sem vestes, ele era um homem agressivo, rebentava as suas correntes, e quando ele viu Jesus, ele foi transformado. E aqui uma coisa interessante, quando ele foi transformado, que ele se colocou aos pés de Jesus, e os demônios saíram e foram para os porcos e se precipitaram, a gente não sabe de onde apareceu as vestes, mas provavelmente os discípulos colocaram as vestes nele ali. E quando as pessoas da cidade chegaram e olharam aquela pessoa que anteriormente era rejeitada, viram ela agora ali, sã de sua consciência, bem vestida, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, ela estava ali, na presença de Jesus. E interessante que essa transformação, quando a gente recebe Cristo, a transformação aparece até no exterior, porque ela estava vestida bem agora ali. Até as vestes são importantes. Olha como é interessante. Quando nós somos transformados por Jesus. E esse homem fica tão impactado, que ele implora para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus. Só que a gente sabia que, pela história, que Jesus era, entre aspas, rejeitado pelas cidades de Decápolis. Eram 10 cidades. E agora Jesus usa aquele homem improvável, o endemoniado, em que todos tinham medo daquelas 10 cidades. E Jesus diz assim: olha, não é para você me seguir, mas vai para a tua casa e para as pessoas e fala para elas o que aconteceu com você. E esse homem, sem assistir nenhum sermão de Jesus, sem ser um teólogo, sem estudar a Torá, sem saber muito de religião, ele vai pregar e testemunhar da transformação, do amor de Jesus que ocorreu em sua vida. Então, isso aqui é uma coisa tremenda. Nós temos que testemunhar aquelas nossas experiências com Jesus.
E só podemos testemunhar o que nós vivenciamos, não o que os outros vivenciaram. Então, esse relato do endemoniado fala muito a favor das pessoas improváveis. E hoje nós temos, na atualidade, a semana assisti a alguns testemunhos improváveis também. Coisas maravilhosas. Então, a lição está nos dizendo que nós podemos ser essas pessoas improváveis a testemunhar. Mas, repito, só podemos testemunhar aquilo que vivenciamos e experimentamos. Josi, na parte de segunda-feira, o Cristo ressurreto, poderia comentar para nós essas mulheres que foram lá no sepulcro? Com certeza. Queridos irmãos e amigos, que lição maravilhosa. Que bênção está sendo estudar essa lição e dividi-la com você. E na segunda-feira, Elevon, nós temos a história das duas Marias. E eu fiquei me perguntando, enquanto eu estudava a lição, quantas Marias nós temos por aí, né? Será que nós estamos no grupo das Marias? E essa história, ela relembra da história maravilhosa que a graça de Cristo pode operar na vida de cada uma de nós, de cada um de nós. Então, as duas Marias, a lição traz que elas foram transformadas a entrada do túmulo. Porque quando elas estavam pensando em como elas iriam até Jesus para embalsamar o seu corpo, elas estavam muito tristes, elas estavam pesarosas e preocupadas com o futuro, Elevon, porque elas não sabiam o que elas iriam encontrar ali. E nesta angústia que elas estavam, elas amanheceram no domingo pela manhã e bem cedo elas se prepararam para ir até o túmulo. E o que elas pensavam? Como nós passaremos pelos soldados romanos? Como nós iremos tirar aquela enorme pedra que está ali no sepulcro? E com essa angústia de alma por ter perdido o seu amado Jesus, elas foram até lá. E quando elas chegaram lá, eu me emociono quando eu penso nessa história. Elas encontraram um ser angelical que recebeu aquelas mulheres ali. E elas foram, então, informadas de que Jesus estava vivo e que elas deveriam voltar e falar aos discípulos que Jesus estava vivo e que ele estaria, então, marcando o encontro. Lá em São Mateus 28, nos versos 9 e 10, fala que elas saíram apressadamente, né, para dar o anúncio aos discípulos. E nesta pressa, Jesus, então, que era o outro anjo em forma humana que estava ali, Elevon, ele, então, conversa com as mulheres e diz, né? Vá, ide e fale para os meus queridos, falando com as nossas palavras, que nós teremos um encontro lá na Galileia. E o mais interessante que me impactou muito, e eu gostaria que você pensasse sobre isso. Os discípulos, eles foram homens que viveram um tempo com Jesus. E Jesus, Elevon, tinha conversado com eles e ele tinha profetizado que ele morreria, mas que no terceiro dia, então, ele ressuscitaria. Mas, infelizmente, os discípulos que viveram com Jesus, que oraram com Jesus, que cantaram com Jesus, que choraram com Jesus, eles esqueceram disso. E, na sua dor de alma, o que eles fizeram? Eles ficaram presos, com medo do que aconteceria com eles após a morte de Jesus, e eles não lembraram da promessa. E quando as mulheres chegaram até eles, infelizmente, eles não acreditaram. Então, em suma, nesse estudo, fica a pergunta para mim e para você. Como nós temos, neste tempo de pandemia, em tempos tão difíceis, nós temos buscado o Senhor, nós temos testemunhado sobre o Senhor, nós temos acreditado no que o Senhor está dizendo em sua palavra, que Ele está às portas. E um segundo ponto muito importante, Elevon, que a segunda-feira deixou para mim, e eu quero deixar essa reflexão com você também, meu querido irmão e meu querido amigo. Que, embora nem sempre as pessoas elas possam não acreditar no que nós estamos testemunhando, não importa. O importante é que nós sejamos canais de bênçãos e que nós contemos o que Jesus tem feito
é em nossas vidas, porque quem vai convencer é o Espírito Santo. A nossa principal função é apenas testemunhar. Amém. E é assim mesmo. A lição também fala de Pedro e João. E a gente viu ali que eles foram falar com o sumo sacerdote e também com alguns sacerdotes. Só que esse sumo sacerdote, ele era saduceu, eles não criam na ressurreição. E Pedro, nos seus sermões, nas suas palestras, ele falava o quê? Da ressurreição de Cristo. E como o saduceu, o sumo sacerdote, alguns, não criam nessa ressurreição de Jesus. Pedro fez aqueles líderes judaicos estremecerem pela sua intrepidez, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, ele foi um canal para testemunhar a esse respeito. E Josi, quarta-feira, compartilhando nossa experiência, você tem alguma coisa para compartilhar? Quarta-feira falou sobre Paulo perante Agripa, um rei com coração duro, um rei que não cria em Cristo, e ele compartilhou da sua história que ele tinha vivido antes da sua conversão, durante o chamado de Jesus, né, no caminho de Damasco, e após a sua conversão. E aí, Elevon, a Thelma já comentou no começo sobre isso. Lá em quarta-feira, no finalzinho, eu gostaria de ler para você. Testemunhar nunca se trata de nós, sempre se trata dele. Ele é o Deus que perdoa nossas iniquidades, cura nossas enfermidades, coroa-nos de graça e misericórdia e nos farta de bens. Testemunhar é simplesmente compartilhar a história de sua maravilhosa graça em nós. É um testemunho de nosso encontro pessoal com o Deus da graça maravilhosa. Então, o nosso testemunho não vai falar da Josiane, não vai falar do Elevon, mas vai falar da graça maravilhosa que Deus faz na minha vida e me transforma. E é isso que vai levar as pessoas. É uma experiência, porque contra a experiência vivida, não há nenhum argumento, Elevon. Isso é impressionante. E eu termino com uma historinha bem pequenininha de um menino que perguntou uma vez para a mãe: mãe, Deus é maior que nós ou não é? E ela disse: claro que é, filho, é muito maior. Se ele é maior que nós e ele está em nós, não tinha que estar aparecendo alguma partezinha dele em nós? Que a nossa família possa ser um testemunho, que a minha vida possa aparecer pedaços de Cristo, que o meu viver possa aparecer, porque nenhum cético vai suportar tamanha intrepidez através do Espírito Santo. E que nem a Josi falou, que nós possamos ser condutos nesse testemunho, que seja até um testemunho improvável, mas que nós possamos vivenciar Cristo Jesus em nossa vida, porque é impossível ficar calado quando nós temos uma experiência com Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus lhe proteja, e que nesse sábado você possa refletir sobre esse amor maravilhoso e testemunhar sobre Cristo, a vida de Cristo. Nesse momento, nós vamos falar sobre um momento especial que nós temos na Escola Sabatina, passando já para o culto divino, que é o momento de nós apresentar a Deus a nossa vida, o nosso coração, através dos dízimos e das ofertas. Você na sua casa, você pode fazer isso separando a sua oferta para Deus. É a maneira que nós temos de dizer que amamos a Deus. É através da nossa oferta. Porque ela não nos pertence. Deus nos deu. E quando Ele nos dá, nós temos que retribuir a Ele, demonstrando através da nossa fidelidade a Deus. Ele nos dá vida, nos dá saúde, nos dá os bens, nos dá tudo. Eu estou respirando agora pela graça de Deus. Então, através do meu dízimo, da minha oferta, que vamos adorar a Deus e reverenciar esse Deus maravilhoso. E aí na sua casa você pode fazer essa adoração também. Que Deus lhe abençoe e lhe retribua, porque Deus é misericordioso. Provai e vede. História de hoje: o desafio de Hannah. Senhor, eu estou sozinha com os meus filhos.
Preciso de ajuda espiritual. Me ajude, Senhor, a encontrar o teu caminho. Bom dia! Bom dia. Sou o representante do Serviço Educacional Lar e Saúde e gostaria de falar com a senhora numa breve visita. Eu poderia entrar? Um momento. Pode entrar. Que linda família a senhora tem. Qual o nome dos seus filhos? O mais velho se chama Gabriel e o mais novo que está brincando é o Alejandro. E eu estou esperando outro bebê e estou grávida. Meus parabéns. Por favor, sente-se. O objetivo da minha visita é apresentar um material muito útil para a família, como, por exemplo, esta Bíblia. Completamente ilustrada, com pinturas de artistas famosos, contando a história de Jesus. Que Bíblia linda! Que pinturas maravilhosas! São iguais às que minha avó me mostrava na antiga Tchecoslováquia. Você pertence a que igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Vou à igreja no sábado. Verdade? A minha avó também ia na igreja aos sábados no país dela. Ontem eu fiz uma oração, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar uma igreja. Que coincidência, né? Naquele dia, Hannah comprou O Desejado de Todas as Nações e também outro livro de cozinha. Tive a oportunidade de orar por ela, pelos seus 2 filhos e também pelo bebê que logo nasceria. Depois, lhe entreguei um folheto com o endereço da igreja. No nosso trabalho como colportores, não podemos saber o que vai acontecer com as pessoas que recebem os livros que distribuímos. Porém, eu fui abençoado 4 anos depois, em um encontro de colportagem que foi realizado na Universidade Adventista do Plata. Naquele dia, vi a Hannah novamente, dando seu testemunho diante de todos os colportores. Ela comentou que depois da visita de um colportor, foi à igreja, estudou a Bíblia e se batizou. Hoje em dia, tenho o enorme prazer de ter esta linda família como meus amigos. Aquela bebê que estava por nascer se chama Natália e é fisioterapeuta. Alejandro, segundo filho, é pastor e diretor do Centro Adventista de Vida Saudável de Missões. E Gabriel, o primogênito, também é pastor e dirige a Casa Publicadora da Argentina. Hannah está aposentada e vive em Libertador, San Martín. Aquela visita do colportor mudou a minha vida. Depois, já batizada, eu também me uni à colportagem e tive como diretor o pastor Carlos Fernandes. Eu vivo em San Juan. Estou trabalhando no meu último distrito pastoral e em breve vou me aposentar. Agradeço a Deus pela obra que Ele fez em minha vida todos esses anos, pela experiência maravilhosa da colportagem e por ter a certeza de que muita gente estará no céu por causa desse trabalho. Agradeço a Deus também pelo ministério pastoral, pois me permitiu batizar muitas pessoas e, dessa forma, tocar o céu com as mãos. Provai e vede. Que lindo testemunho de fé do nosso querido pastor Carlos Fernandes. Agora, quero convidá-los a participar deste momento de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Você sente alegria em louvar o nome do Senhor? Você sente júbilo no seu coração por estar agora, quem sabe, em tão boas circunstâncias aí na sua casa, você com a sua família, lembrando daquelas coisas maravilhosas que Deus tem realizado em prol da sua família, do seu trabalho?
É muito bom a gente poder, com júbilo no coração, com alegria, poder dizer assim, jubiloso Senhor, nós te adoramos. Aceita agora, Senhor, o nosso louvor. O hino é o 14 do nosso hinário. E eu quero convidar você a louvar agora, cantando e exaltando o nome do Criador. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia! Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Em 2 Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14 e 15, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o verso 15 diz assim: Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Momento de cantarmos então, dizendo assim: Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos. Só tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em teu amor e a paz. Com tua paz vem, ó Pai, encher meu coração. Neste momento, quero convidar você que está aí na sua casa, aí onde você está, a se colocar de joelhos para juntos orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, amorável Pai, nosso coração se alegra em saber, ó Pai, o quão misericordioso o Senhor é para conosco. Nós te rendemos graças, Senhor, em meio ao mundo de maldade, em meio a tantas turbulências, ó Pai, que nós estamos vivendo, no meio em que estamos inseridos. Podemos sentir, ó Pai, a Tua poderosa mão agindo sobre cada um de nós. Querido Deus, temos muito mais motivos para agradecer do que pedir, Senhor. Nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela saúde, os cuidados, a Tua proteção até aqui, ó Pai.
E nós também, ó Pai, queremos, neste momento, pedir que o Senhor continue nos abençoando, abençoando os nossos familiares, abençoando os nossos lares, ó Pai, abençoando os nossos governantes, este mundo que está, ó Pai, caminhando de uma forma tão triste, Pai. E nós queremos, ó Pai, e desejamos a Tua breve volta. Para isso, nos ajude, ó Pai, a continuarmos sempre andando nos Teus caminhos, Te buscando através da Tua palavra e da comunhão contigo, ó Pai. Por favor, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos a ter uma comunhão verdadeira contigo, dia após dia. Fica conosco. Abençoe cada lar neste momento. São bênçãos que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Você já foi ovelha errante? Você já precisou que o teu pastor te buscasse com amor e com carinho? A vida do cristão é uma eterna caminhada. E quantas vezes caímos? Mas em todas as vezes, Deus estava lá, cuidando de nós, porque somos as suas ovelhas. Para preparar o nosso coração e o nosso espírito para recebermos a palavra do Senhor, eu gostaria de convidar ao Gabriel e ao Rafael para que eles possam louvar ao Senhor e assim, juntos, estaremos adorando a Deus. Já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me pastor chamando, quase rouco de gritar, me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar, estendeu seu cajado, conseguiu me choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor, dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustenta.
sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Um feliz sábado para você, um feliz sábado também a todas as igrejas aí da nossa associação, que todo sábado tem sintonizado e tem ficado ligado na gente. E nós queremos mais uma vez pedir que o Espírito Santo seja o grande tradutor, o grande intérprete da palavra nesta manhã. Convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo sábado e por aquilo que o sábado representa, a tua provisão, garantindo a nós que nada para a nossa sobrevivência vai nos faltar. Obrigado também porque temos a tua palavra, que traz para nós esperança e consolo. E nesse instante, teus filhos, espalhados em muitos lugares agora, se conectam em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entender a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. O título do sermão dessa manhã é O Clamor da Desconhecida. E você vai conhecer quem é essa personagem aí. Esse sermão ele é baseado num livro. Eu vou mostrar para você agora. O livro é esse aqui, ó. A Mulher de Jó. Foi escrita pelo pastor Assad Bechara. E eu recomendo a leitura para você aí. Uma ótima biografia da personagem que a gente vai estudar, que é a Mulher de Jó. Então convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jó. No capítulo 1, nós não vamos estudar sobre Jó, você vai entender no contexto, mas só para você entender o pano de fundo dessa história. Então, no capítulo 1 começa com uma apresentação das características de quem é Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, fala um pouco sobre a família desse personagem, e depois sai do cenário da terra, vai para o cenário do céu, um desafio é feito no céu, Satanás desafia a Deus, Deus aceita esse desafio e logo em seguida a vida de Jó e da família dele sofre aí uma investida de Satanás e eles acabam entrando nesse grande conflito. E só para enumerar para você ver a sequência. Jó começa a perder todas as coisas. Ele perde animais, ele perde propriedades, ele perde seus servos. Numa tragédia, num desabamento, ele perde 10 filhos, ele perde os seus recursos e, por fim, lá no verso 13 ao 22, ele perde também a sua saúde. Jó fica completamente doente. No capítulo 2, verso 9, há um desabafo da sua mulher. Depois, do capítulo 2, versos 11 a 13, os amigos vêm visitá-lo. E agora, todo o livro desenrola nesse diálogo entre Jó e os seus amigos. Jó e sua família são acusados de pecarem abertamente contra Deus. Depois Deus aparece e condena os amigos por suas interpretações equivocadas, lá no capítulo 42 do livro. E o último ato da história deste livro é: Deus restaura a saúde e os bens de Jó, e Jó termina com tudo em dobro. Assim é o livro de Jó, um livro fantástico. Um livro que, acima de tudo, vem trazer uma resposta. Aonde Deus está em meio ao sofrimento. E quando eu falo sofrimento, eu falo entre justamente aqueles que são filhos de Deus. Por que os filhos de Deus sofrem? Qual a resposta de Deus diante do sofrimento? Por isso o livro de Jó, para mim, é um livro fascinante. Mas eu não quero me deter em Jó, porque você conhece muito bem a história. Há uma personagem muito importante. A tradição oriental dá um nome para essa personagem, que é Rama. Este é o nome que a tradição oriental dá à mulher de Jó. E a mulher de Jó, ela é estigmatizada por causa de um texto da Bíblia, que está lá no capítulo 2, verso 9. No auge do seu desespero, ela fala a seguinte frase: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Essa é a única vez que aparece a mulher de Jó falando no texto do livro de Jó.
E eu quero agora levar você a meditar um pouco na história dessa mulher, no contexto dessa mulher. Primeira coisa importante, essa mulher aparenta ser uma mulher de garra. E por que eu falo que é uma mulher de garra? Porque ela não se irritou, ela não blasfemou no momento em que ela teve que sepultar 10 filhos. Imagino que sepultar um filho já seja uma tarefa extremamente desafiadora. Mas essa mulher, ela é uma mulher diferente, porque ela está diante do sepultamento de 10 filhos e ela não reclama e ela não blasfema. E agora eu quero que você imagine essa cena. Essa mulher agora andando pelos escombros da casa que foi desabada, separando ali os corpos, mas você não vê nenhuma reclamação dessa mulher para com Deus. Jó perde tudo, perde os seus bens, perde seus recursos, mas você não vê essa mulher chorando pelos bens materiais que ela perdeu. Uma mulher que não acalenta luxo nem vaidade. Em nenhuma parte do livro se registra uma reclamação dessa mulher. Pelo contrário, essa mulher ela exerce um silêncio que ele é admirável, ele é enigmático. Mesmo depois de ter a sua família devastada por uma tragédia. A coisa fica mais interessante quando os amigos consoladores aparecem, lá no capítulo 2, verso 11 a 13. E a Bíblia fala que quando os amigos se aproximam de Jó, eles erguem a voz e choram. E não somente isso, eles rasgam as suas vestes, como um sinal de total desespero, que na época era considerado como um sinal de extremo luto. Eles lançam pó sobre a sua cabeça. E uma análise precisa ser feita. Jó está completamente devastado. Talvez nesse momento de luto, Jó precisasse de amigos que trouxessem uma palavra de conforto e de esperança. Mas esses amigos, eles demonstram uma atitude quase que compulsiva pelo luto. A atitude deles é uma atitude que se esperava em situações de morte, no luto, no sepultamento. Mas Jó ainda está vivo. Uma pessoa que está na iminência da morte e precisa ser consolada, ela precisa de amparo. Ela não precisa de vestes rasgadas, choro compulsivo e nem pó sobre a cabeça. Às vezes nós temos que aprender, pedir sabedoria a Deus para sermos verdadeiros consoladores. E depois, num diálogo bem profundo, eles insistem em dizer que o casal estava sendo punido por Deus porque faziam parte de uma família ímpia e que os filhos haviam sido mortos naquela tragédia por também serem ímpios. E eles usam boa parte do livro de Jó para trazer a sua argumentação. No entanto, algo precisa ser analisado. Em nenhum momento eles pararam para tentar interpretar o que passava-se no coração de Jó e de uma mãe que acabara de sepultar seus 10 filhos. E aí vem uma pergunta. O que sente alguém que sepultou um filho? Quem pode conter as lágrimas, os suspiros de dor, os incansáveis soluços? E estavam os comentaristas que fuzilavam com palavras a família, ao lado diante das sepulturas para consolá-la? Será que ouviram sua respiração ofegante? Ouviam seus olhos inchados de lágrimas? Será que eles sentiram como ela, quando ela soube que o telhado desabou sobre as cabeças de seus filhos? Ou quando o fogo consumiu os amigos, os servos, e destruiu as flores dos seus jardins? Será que esses amigos, esses consoladores, estavam presentes quando o casal examinava os escombros à procura de sinais de vida em cada parte da residência demolida? E aqui eu quero fazer uma análise especial. É muito fácil julgar o sofrimento do motivo do outro. Só que quem perde tempo julgando não tem tempo para amar. Enganados pela falsa interpretação de que todo o sofrimento acontece como castigo pessoal, esses homens jogavam pedras e palavras ofensivas ao casal. E em vez de bálsamo necessário, tinham na ponta da língua um bisturi afiado que lacerava, machucava, ao invés de retirar o tumor.
e talvez o maior pecado deles. Ofenderam uma mãe devastada pelo luto. E aí vem a pergunta: que ser humano pode interpretar os segredos profundos do coração nas turbulências de uma angústia semelhante a essa? Mas a situação é pior. Porque não estamos falando a perda de bens materiais e de entes queridos, mas especialmente sobre a perda da saúde. E quando uma doença atinge uma pessoa, a doença não apenas deprime e faz chorar, mas quebra as resistências de toda a família sofre. No entanto, a atitude dessa mulher deve ser notada. Ela mesma cuidou do seu marido. Ela não delegou esse cuidado a ninguém, não mudou de casa, não viajou para esparecer, não pediu divórcio, não buscou outros relacionamentos. Pelo contrário, foi uma mulher controlada, não expulsou nem mesmo os amigos acusadores de Jó. Mesmo quando eles afirmaram que tudo estava acontecendo porque a família era uma família de gente ímpia. Pelo contrário, é possível que essa mulher tenha inclusive preparado uma refeição, já que eles passaram alguns dias ali em contato com Jó. No capítulo 2, versos 7 e 8, diz que Jó pegava cacos para se livrar das feridas, que estavam agora cheias de larvas. Infectado por uma doença terminal e o corpo em febre, nenhum parente se aproximou. Jó 19, verso 17, Jó reclama disso. Lá diz que Jó era repugnante aos próprios irmãos. E quanto à sua mulher cuidadora, não havia ninguém para revezar os turnos, nenhuma amiga ou vizinha para trazer alguma refeição. Mesmo assim, essa mulher não reclamou do marido, não reclamou das manchas no lençol, na roupa, não pensou nos perigos da contaminação, não reclamou dos plantões diurnos e noturnos. Ela sofreu em silêncio a doença do marido. No mesmo capítulo 19, Jó diz que o hálito dele é intolerável. No capítulo 7, verso 5, diz que havia vermes e parasitas em suas feridas. É possível que sua mulher acariciava com os olhos porque não podia abraçá-lo? A fazenda estava detonada, servos e servas ausentes. E é provável que essa mulher era quem trazia bacias com água e ervas medicinais para tentar aliviar as dores do marido. Talvez até cantando uma música para poder acalmá-lo. No capítulo 19 ainda, talvez um dos mais dramáticos dessa história, Jó queixa-se de tudo, do abandono de todos, mas em nenhum momento aparece Jó queixando-se do abandono de sua mulher. Ela está do lado dele enfrentando as calamidades mais brutais. E aí, no livro há uma poesia que ilustra um pouco do desabafo dessa mulher, que diz o seguinte: deixe-me desabafar, Senhor, agora que a noite engoliu minhas manhãs, agora que a felicidade me deixou sozinha em meus infortúnios. Senhor, porque minhas esperanças morreram? Difícil é desfolhar o teu silêncio, Senhor, quando o único som que escuto são os gemidos e a dor do meu amado. Minha voz está fraca, sem brilho, abafada pelas cinzas, mas anseio, mesmo com os ouvidos amortecidos, escutar a voz da tua complacência. O luto destruiu meus sentimentos e minha vida desabou. Estou tentando tatear a vida que fugiu de mim. Estou quebrantada e fraturada pelo sofrimento. E tu, Senhor, por que te encobres no silêncio? Se abro a boca, sou cúmplice de transgressão. Se me calo, sou refém desta dor que me aterroriza. Quero que tudo isso seja apenas um sonho. Desejo acordar abraçada por teu afável amor e entendendo a razão dos teus silêncios. Quero vestir de novo a roupa da paz. Quero acordar novamente e dizer: bom dia, Senhor. Diante desse desabafo, vamos remontar então a ideia do texto que estigmatizou essa mulher. Lá no capítulo 2, verso 9. Na resposta que Jó dá a essa mulher, diz o seguinte: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Algo importante, Jó não chamou a sua mulher de louca. Jó chamou de louca a ideia que a sua mulher estava tendo de que Jó deveria desistir de viver. Jó estava decidido a resistir e não cometer suicídio, nem obrigar Deus a desligar os aparelhos. Mas a mulher havia chegado no seu limite.
não suportava mais ver seu esposo sofrer. É nesse contexto que surge aquela frase: amaldiçoa teu Deus e morre. Uma observação é importante: o verbo que aparece nesse texto é o verbo berak, que é uma raiz do verbo barak, que é abençoar. Talvez no original a ideia do texto é dizer uma ironia. Era como se a frase fosse mais ou menos assim. O tradutor deixou mais dramática, mas a tradução amaldiçoa não reflete o sentido ideal do texto. A ideia seria mais ou menos essa: abençoa teu Deus e morre. Como assim, pastor? É mais ou menos uma ironia dizendo assim: olha, despede esse Deus, dá adeus a este Deus, resolva as coisas com este Deus e morre. Em outras palavras, ela estava dizendo: pare de insistir, pare de tentar. No fundo, a mulher está pedindo que Jó descanse por meio de um ato de misericórdia, que ele pare de brigar com Deus, que ele pare de tentar provar que é justo. A proposta dela é que Jó cometa uma eutanásia teológica. Dirija-se a Deus pela última vez e então peça para descansar. É importante lembrar que a Bíblia não nos ensina a julgarmos uma pessoa por aquilo que lhe escapa da boca de forma precipitada, especialmente em momentos de crise. Deus não repreendeu a mulher por causa do seu desabafo. Deus não leva em conta nossos momentos de desespero. Deus lê o íntimo do coração e não as palavras mal verbalizadas. Se a intenção dela fosse amaldiçoar a Deus, ela o teria feito quando perdeu 10 filhos. Mas ela não fez isso. Sofreu abraçado ao lado de seu esposo e não abriu a boca em revoltas. Creio eu que Deus a conservou com vida para ser um anjo ao lado de seu marido. Mas ao ser repreendida pelo seu marido, ela não respondeu, nem mais repetiu aquela frase. Decidiu seguir a atitude do marido e lutar ao lado dele pela vida. E qual foi a resposta de Deus diante de tudo isso? Depois que o Senhor aparece lá no capítulo 40 a 42, Deus repreende duramente aos amigos por transmitir uma ideia equivocada do caráter de Deus e por colocarem Jó contra ele através dos seus discursos. Deus diz que o perdão só virá depois que eles oferecerem holocaustos e depois da intercessão de Jó. Deus não pede que Jó faça isso. Deus não pede que a mulher sacrifique, ratificando a integridade de ambos, de Jó e sua esposa. É interessante notar que mesmo depois de seu desabafo, ela não recebe nenhuma condenação divina, ao contrário dos amigos de Jó. Deus não disse nenhuma palavra de condenação à mulher, pelo contrário, restaurou em dobro tudo o que ela perdera, tudo o que amava, e deu a ela 10 filhos, no lugar daqueles que ela havia perdido. Mas mesmo depois de toda a restauração, há uma nota de tristeza e pesar no olhar desta mulher. Entre soluços, ela diz: Senhor, obrigado por restaurares minha família, mas estou com saudades dos outros 10 filhos que perdi. Senhor, tu compreendes que eu não posso esquecê-los. E aí vem a resposta do Eterno para ela. Fique calma, querida, porque no dia final vou ressuscitar os outros 10 que faleceram, e assim você terá o dobro de filhos também. Estou planejando um encontro sensacional. Para uma família que gostava muito de festas e banquetes, Deus se comprometeu a preparar o maior de todos eles. Eu quero encerrar esta mensagem falando ao seu coração agora. Essa mensagem mexe comigo também, porque todos nós que vivemos deste lado do céu, enfrentamos constantemente infortúnios, mas nós ainda não experimentamos o limite da dor. Porém, cada um de nós tem um pouco de Jó e de sua mulher. Também temos que enfrentar lutas insanas nos desertos da vida. Às vezes, o telhado da nossa alma também desaba. Ou mesmo temos que pisar os escombros de nossas tragédias. Entretanto, quem perde o telhado, ganha também as estrelas. E eu quero encerrar lendo um texto. Apocalipse capítulo 22, verso 16. Convido você a
a ler comigo. Que diz o seguinte: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. É nas horas mais escuras da vida, quando perdemos o telhado das nossas almas, que conseguimos enxergar de forma mais intensa o brilho da estrela da manhã, o consolo do próprio Jesus. A estrela da manhã trouxe consigo o bálsamo da madrugada. Jesus é a estrela da manhã. No apagar do dia, só Ele pode atravessar as sombras. E aí entra, talvez, a frase que mais me traz conforto. Deus não permitirá que sua estrutura entre em colapso. Que Deus abençoe você. Eu não sei que tipo de dificuldades você tem enfrentado e desafios. Uma coisa é certa: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Que você sinta a companhia e o brilho da estrela da manhã e receba dele o bálsamo e o consolo que seu coração precisa. Deus te abençoe. É momento de eu e você agora, após termos ouvido essa mensagem que calou fundo o nosso coração, nos submetermos à vontade desse Deus maravilhoso, então, dizendo: Senhor, se necessário for, quebra a minha vida e faze-a de novo. Vamos cantar juntos? É um hino conhecido do hinário, Vaso Novo, 502 do nosso hinário. Cantemos? Eu quero ser, Senhor amado, diga a Ele, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Dizendo mais: faz teu querer, Senhor amado. Reconhecemos e dizemos: és o oleiro e eu este vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado por Tua presença entre nós, aqui na igreja, em nossas casas. Teu Espírito está entre nós. Que as Tuas palavras sejam para nós o bálsamo e o consolo em meio à instabilidade e o sofrimento. Obrigado porque o Senhor tem nos poupado e não tem deixado que cheguemos ao limite da nossa dor. Mas se porventura isso acontecer, que possamos estar agarrados ao Senhor, como Jó e sua esposa. Que possamos olhar para o futuro e enxergar aquele momento em que o Senhor virá com poder e grande glória, dar fim a todo e qualquer sofrimento. Dá-nos forças para esperar em Ti, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma programação e nós agradecemos a sua presença. Foi muito bom ter estado com vocês. Talvez alguns possam estar se perguntando onde anda a Preta. Ela teve um compromisso nesse final de semana, mas no próximo sábado, se Deus quiser, ela estará aqui conosco também. Que você possa ter a certeza do amor de Deus por você nesse dia. Não esqueça de compartilhar esta mensagem com outras pessoas.
é uma ótima oportunidade para você testemunhar do amor de Deus. Compartilhe, curta, inscreva-se no nosso canal IASD do IACS. E assim você estará contribuindo para a pregação do Evangelho. Lá você vai encontrar muitos materiais. E com certeza, você vai ser muito beneficiado com cada um deles. Eu gostaria de encerrar lendo com vocês Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Que o Senhor continue cuidando de nós.